ser? Oh, sim, sobretudo. Tenho sobretudo falhado. Mas quando não falha é espetacular. Agora não vai falhar, vai ser um texto incrível. Antes de mais nada, queria dar-vos as boas-vindas, dizer-vos bom dia a todos, agradecer muitíssimo vocês estarem aqui, sobretudo eu estar aqui convosco, agradecer à Manuela, ao Chico Guedes, ao Luís Diamantino, à Andrea Silva, agradecer à equipa toda que torna isto possível, à equipa que neste momento está a trabalhar literalmente no escuro e que nos está a ligar os aparelhómetros que nos permitem comunicar. E agradecer... Esperem, mudou a cor do cabelo de repente. Eu era capaz de jurar que ainda há bocadinho era ruiva, mas agora está melhor. Gosto. Ok. Há uma parafernália incrível de pessoas a trabalhar quase 24 sobre 24 horas e que não começa a trabalhar quando começam as correntes, começa muito antes e para eles um abraço imenso. Eu escrevi um texto precisamente por esta minha característica da deriva, a ver se eu hoje não derivo muito. O título que eu dei ao texto foi Uma Pergunta com Parecença de Muito Mais. Prólogo, ou do começo das conversas. Por estes dias, faz 10 anos exatamente, que me sentei pela primeira vez numa mesa assim como esta, neste lugar, tão geográfico como emocional, que é o Cine-Teatro Garrett, o coração das correntes. Era sábado, à hora de hoje, e eu tentava responder à pergunta quantos livros tem um livro, enquanto fazia por disfarçar a alegria absurda que me inundava e o susto também. Quando eu era pequena, começava o texto que então escrevi, tinha muitos sonhos. Agora que sou maior, estou exatamente igual. Sonho com os pedaços do mundo que quero conhecer, os abraços que quero apertar, as imagens que quero criar, os livros que hei de escrever. Hoje a pergunta é outra, mas carrega o mesmo mecanismo de equívoco, avesso e delírio. É uma pergunta doce e devagarinha que não procura respostas, na verdade. A curiosidade que dela se escoa está mais próxima da natureza da madrugada do que das palavras que se emprestam a um pensamento. E eu não encontro as palavras para emprestar a explicação de como sou capaz de escutar nitidamente cada som desta pergunta, de como a voz do Álvaro me ecoa dentro da cabeça, lenta e grave. Uma voz que o traz todo inteiro e à imensidão do tempo e ao silêncio também. Mas olha lá, agora que és grande, queres ainda ser o quê? Pergunta-me o Álvaro, de mansinho, pousando-se depois à espera que as palavras operem o abalo sísmico, impossível de adivinhar, na gentileza do som e do gesto. A interrogação fica a reverberar cá dentro e eu canto em silêncio, acompanhando a música e a voz da Márcia, que me enche normalmente os espaços da escrita. Sei lá de onde venho. Eu sei lá, Álvaro. Eu nem sequer sei se sou grande. É mesmo coisa tua fazeres uma pergunta tão ao contrário do pensamento que vai governando o mundo. Um mundo onde, mesmo quando me faziam essa pergunta, queres ser o quê? Não se estava nem pouquinho importado com o que eu pudesse dizer, convicta ou duvidosa. Tanto fazia. Antes se esperava a primeira oportunidade para me oferecer uma resposta que eu preferencialmente devia seguir, confiando que alguém mais experiente e sensato saberia,
que lugar me estava guardado em destino. Um mundo onde sempre foi difícil viver, afligida que andava por essa enfermidade de eu própria não saber que lugar me estava guardado em destino. Demorei muito tempo para perceber que este meu não saber era, afinal, uma metáfora mal arranjada para o facto de que eu sabia, de que aquilo que eu sabia sobre o que queria ser não coincidia com o tal lugar que me era oferecido em resposta para eu seguir. Sabes, Álvaro, tenho levado muito tempo a compreender algumas coisas, mas a consciência de já não ser a mesma depois de te conhecer operou-se em modo subintâneo e absoluto também. Estou convencida de que o mérito disto é todo teu. Passámos horas a conversar, eu e o Álvaro, confortáveis ambos dentro da minha cabeça, e eu a dizer-lhe da falta que me faz, e a elogiar-lhe as perguntas e a fugir de dar respostas, e ele a lembrar-me do texto que estava por escrever. Porque, claro, não é só ao Álvaro que é preciso responder, é também à Manuela. E de Manuela Ribeiro, dizia o Álvaro, uma vez aceito o convite à participação, daí em diante o que se recebe são ordens. E se um convite da Manuela sempre pode, por esta ou por aquela razão, declinar-se, uma vez correspondido, as suas ordens são mesmo para cumprir. E se eu, agora que sou grande, quisesse ainda ser aquilo que quis ser quando era pequena? Aquilo que cá por coisas ou por razão nenhuma não encontrei tempo ou engenho para ser. A lista é demasiada para os minutos que aqui nos entregam e por isso ordenei as minhas notas, priorizei essencialidades e eliminei as desimportâncias. Vês, Álvaro, talvez eu seja um bocadinho grande porque sei priorizar e priorizar é coisa de pessoa crescida. Então, capítulo 1. Ou lista depurada de todas as coisas que sonhei em pequena e, agora que sou grande, quero ainda ser mulher bala. Sim, Álvaro, mulher bala, não te rias. Não me digas que não teria sido uma profissão espetacular. Tinha um inegável potencial para o estrelato e nem era preciso decorar texto. Eu, Raquel Patriarca, me confesso aqui, desamparada na vossa frente, quase 52 anos de idade, 20 de bibliotecária, com uma matemática demasiado quebradiça para saber quantos de escritor ou poeta, reconheço que falhei inteiramente o meu destino e ando por aí a mover-me pelo mundo, a contar histórias, com cuidado e sempre a ver onde piso, quando havia de estar a ataviar-me com um maiô de licra e lantejoulas, umas botas de montanha de sola gorda e um capacete bem apertado debaixo do queixo para que as bochechas me ficassem ainda maiores do que já são. Eu entraria em palco, sempre acompanhada de uma música apoteótica, a emprestar grandeza a cada gesto da coreografia, entre o avançar em passo seguro e o acenar em cumprimento e despedida, os dois de uma vez só. Concentrar-me com dramatismo e encaixar-me graciosa e corajosamente na escuridade funda do canhão. Silêncio. Um silêncio longo e expectante e milhares de olhos colocados na imensa Big Bertha, cujo tubo que se elevava lento, apontando cada vez mais alto para o céu, para as estrelas, para o sonho. O momento da explosão faria tremer a terra e eu, heroica, dispararia pela boca do canhão a uma velocidade mais rápida do que a luz, mas sorrindo sempre, rumo sabe-se lá onde. Esse era, aliás, o meu benefício preferido desta magnífica atividade. O não saber, nem eu nem ninguém, em que país, ou planeta, ou galáxia, ou sonho iria eu finalmente aterrar. Não sei, Álvaro,
Às vezes penso que talvez entre sonhos e sorrisos, voos e quedas, eu nunca tenha chegado a aterrar. Mas há mais. Agora que sou grande, quero ainda ser afinadora de clavicórdios. Quero bastante. E é um sarilho imenso, porque ao contrário do que se passa com a mulher bala, que precisa só de ser inteiramente desprovida de juízo, check. A uma afinadora de clavicórdios dá algum jeito o domínio da arte da música, talvez também da mecânica, da física e da carpintaria, tudo áreas da sabedoria que eu me esqueci de aprender. A questão é que o meu fascínio pela afinação de clavicórdios se rematava todo no encantamento que eu tinha pela palavra clavicórdio. Que maravilha de palavra! Na minha cabeça, uma afinadora de clavicórdios seria hierarquicamente equiparada a um profeta ou a um desenhador de almas, ao passo que um afinador de fagotes estaria na mesma categoria do profissional limpador de excrementos no jardim zoológico ou de um contabilista. Seja como for, eu não sei nada de música e assim se perdeu uma talvez grande carreira, mas acredito que não hei de morrer sem afinar um clavicórdio, nem que seja entre os versos de um poema, porque um poema é o melhor recipiente para se enfrascar a palavra clavicórdio. Entretanto, agora que sou grande, quero ainda ser pássaro. Ser pássaro na liberdade e na alegria do canto, e pássaro no desassossego e na esperança, e pássaro na despertença, pássaro na cor e na delicadeza, pássaro no desrespeito pelas leis da física e da lógica. Este querer é capaz de ser o mais difícil, na verdade. Lembras-te, Álvaro, do que dizia o Manuel de Barros? Estou atravessando um período de árvore. Eu estou igualmente assim, de maneira que o apego das minhas raízes às poucas coisas que me servem de chão, a entrega da energia à floração de algo verdadeiro, cheiroso por espaço e tempo largos, me estorvam um empassaramento digno desse nome. Por outro lado, estou perante uma oportunidade. Se é para ser árvore, que seja então elefântica e talvez ainda esteja ao meu alcance o magistério do embondeiro. Capítulo 2, para não ser só um. Inventar uma curta lista de coisas que agora ainda quero ser. Começo a perceber um mar de afastamento entre o universo das coisas que sonhei em pequena e o daqueles que agora, que sou grande, quero ainda ser. Se por um lado não lembraria a essa pequena que fui, nem ao diabo, na verdade, coisas que agora me são esdrúxulamente essenciais, por outro, encontro dias em que tenho dificuldade em me lembrar das coisas que nessa altura davam sentido à palavra sonho e ao sonho em si. Talvez seja por isso que agora, que sou grande, quero ainda ser guardadora da memória. Como é que eu, naquele tempo, havia de saber, Álvaro, da importância que a memória hoje tem para mim? Naquele tempo não era possível, mas agora sim. No tempo de agora, que me assusta e envelhece, tudo se vai aliando aos fenómenos da entropia que eu e o meu pobre hipocampo tentamos manter ao longe. É uma doença dolorosa e contínua, este ofício de resgatar, guardar e lembrar as coisas que agora dão sentido à palavra memória e à memória em si. Claro, a memória, como qualquer criatura livre, não se deixa domesticar, pelo menos por mim, e dou comigo uma guardadora de farsa e sem rebanho. Incapaz contra dois fenómenos teimosamente inversos que me infectam em partes iguais e que juntos se investem de uma estranha ironia. O esquecimento e o descaminho ameaçador que ele provoca e a visitação assombrada de todas as coisas que gostava de esquecer. Estás a ver, Álvaro? É outra vez a melancolia que se vem abeirando. Mas são tantas as memórias que não quero perder e são tantas as coisas a precisarem de ser deslembradas. Talvez agora que sou grande,
sofra de uma qualquer forma de miopia, mas parece-me que as coisas que sonhei em pequeno eram mais encantadas, mais carregadas de esperança, sobretudo mais isentas de melancolia, mais interessantes de partilhar também. Vou, por isso, obrigar-me a um exercício de entusiasmo e convencer-me de que todos os sonhos são ainda possíveis e escrever uma nova lista. Por ti, querido Álvaro, vou escrever uma nova lista. Cá vai. Capítulo 3. Afinal, ainda há mais um. Nova lista de sonhos, ou lista de sonhos novos. Agora que sou grande, quero ainda ser uma pessoa bem disposta pela manhã. Quero ainda ser imune às artroses. Quero ainda ser uma competente praticante da invencionática. Quero ainda ser útil. Quero ainda ser pintora de muros em estado de ruína. Quero ainda ser desenhadora de chaves que só abrem portas imaginárias. Quero ainda ser mestra em filosofia. Não sei se estas duas não serão a mesma coisa. Quero ainda ser capaz de andar de bicicleta à direito. Quero ainda ser alegre e confiante no futuro, sempre. Quero ainda ser inteiramente escutada, de vez em quando. Quero ainda ser pássaro e árvore em dias alternados da semana. Quero ainda ser mulher bala. Quero ainda ser afinadora de clavicórdios. Quero ainda ser senhora da memória. Quero ainda ser todas as coisas que hei de sonhar em dias que estão por vir. Quero ainda ser eu. Quero ainda ser matriarca. Quero ainda ser poeta. Epílogo. E agora é que vou responder à pergunta do tema. Talvez me tenha entusiasmado demais, Álvaro. É o que fazem as tuas perguntas. E até parece que já aprendi a voar, como se fosse um pássaro de verdade. Quase me esqueço da tarefa que me foi dada pela Manuela, a circunstância em que a devo cumprir, o tempo que me assiste e a necessidade de encontrar para este meu texto um fim que faça mais sentido do que tudo o resto. Talvez a pergunta seja afinal muito simples e seja eu capaz de responder aos dois, por igual, sem gastar mais linhas ou minutos. Agora que sou grande, quero ainda ser a pessoa que vês em mim. E quero ainda ser tão contente por deixares que eu goste tanto de ti. Muito obrigada.